Inspirado no conto de John W. Campbell, Who Goes There, e um remake do filme O Monstro do Ártico, de 1951, O Enigma de Outro Mundo começa fazendo jus ao seu título em português, Enigmático. Ambientado em um cenário claustrofóbico e cercado de neve por todos os lados, este é um clássico do horror sci-fi, um trash cult datado por seu visual oitentista e pelas tecnologias limitadas da época, mas que ainda sobrevive no gênero por causa dos efeitos práticos efetivos e pelo suspense bem colocado, além de preciso. No período de seu lançamento, o longa foi um tremendo fracasso de público e crítica. Contudo, com o advento do home video, o filme, com o passar dos anos, foi ganhando notoriedade até finalmente se tornar cult. O Enigma de Outro Mundo inicia mostrando uma nave alienígena pousando na Terra, mais especificamente na Antártida, onde fica por cerca de 100 mil anos até ser descoberta por pesquisadores noruegueses. Mais tarde, acompanhamos o que parece ser uma caçada de helicóptero a um aparente cão inocente. Obviamente, essa é uma maneira de subverter as nossas expectativas, já que num primeiro instante, imaginamos que os vilões são os que estão atrás do cão. Na tentativa de abater o animal, um dos homens que estava atrás dele acaba acertando um tiro em um dos cientistas da estação de pesquisa americana, o qual contra-ataca, matando-o. Ainda perplexos pela confusão, o grupo leva o cachorro para um canil, localizado dentro da estação de pesquisa, sem fazerem a mínima ideia da verdadeira criatura que estão abrigando. O Enigma de Outro Mundo é visivelmente limitado pelo que sua época podia oferecer, mas talvez por isso mesmo, conseguiu encontrar soluções tão criativas para alguns aspectos que poderiam ser um problema, como por exemplo, criar um monstro que consegue assimilar qualquer forma de vida, esticando-se, rasgando-se e contorcendo-se constantemente. Talvez se fosse feito de outra maneira, não ficasse convincente ou medonho. Os efeitos usados nesse filme são impressionantes, assim como garantem um clima trash ao longa, pois apesar da criatura realmente transmitir agonia pela sua aparência grotesca, não deixa de apresentar um toque de galhofa que era quase inevitável. Além disso, o fato do filme se passar inteiramente em um ambiente desfavorável para a vida humana, ficando limitada a um local isolado, na maior parte do tempo na estação de pesquisa, faz com que o suspense se destaque, criando uma atmosfera de tensão e paranoia. Em contrapartida, provavelmente ofuscado pela alta dose de ficção científica, o terror não se sustenta. O filme é muito mais calcado na ciência ou pseudociência do que no absurdo da situação. A sensação de pavor verdadeiro é resultado da claustrofobia, inteligentemente inserida com sutileza nos cenários, e da noção de que qualquer um pode ser um monstro, e não exatamente do monstro em si. Falando nisso, ele assusta mais menos do que deveria. Não chegamos a nos acostumar com suas aparências, porém, sentimos mais nojo do que pânico, e suas transformações acabam, involuntariamente, adquirindo um teor cômico pela já mencionada galhofa inerente. Dito isso, o longa assusta, mas não dá medo. O terror psicológico abre espaço para o terror gráfico, onde o visual horrendo e criativo da criatura é eficiente em causar repulsa. Contudo, a bizarrice acaba ficando ligeiramente engraçada, o que já é o suficiente para deturpar o gênero em alguns momentos. É claro que essa é uma observação possível devido a uma perspectiva atual, distante do período em que a obra foi originalmente lançada. Na época, o monstro poderia facilmente ser considerado o ápice do assustador e horripilante. Embora o Enigma de Outro Mundo não se aprofunde no tema que menciona, convívio em isolamento, podemos extrapolar alguns pensamentos a respeito do que os pesquisadores já estavam passando quando foram confrontados por acontecimentos inesperados, no qual se encontravam acuados, no local reduzido, cercado de outras pessoas diferentes. Não fica muito claro, mas não é difícil imaginar que aqueles 12 homens já estavam sob algum tipo de estresse, seja por causa do trabalho demorado, pelo tédio natural, pelo clima ou pelo simples fato de estarem cercados por vários homens. Sutilmente, a obra expõe que a convivência com indivíduos distintos é sempre difícil. Como se a situação já não fosse complexa o suficiente, a presença de uma vida extraterrestre homicida complica ainda mais essas relações interpessoais. Isso porque, como a criatura é capaz de copiar outros seres vivos, fica difícil confiar nos demais integrantes da estação, visto que eles podem não ser o que aparentam, fato que acaba causando uma tensão no grupo e um sentimento coletivo de paranoia. Nesse sentido, o longa explora razoavelmente bem as consequências de um ambiente hostil, não só causado pelo surgimento de um monstro, mas acentuado pela desconfiança. Talvez por isso o roteiro não se preocupa em desenvolver seus coadjuvantes, para preservar a ideia de que nunca saberíamos se eles são realmente quem conhecemos. Mas todos os personagens são relevantes, só que alguns não são explorados de maneira convencional, até para dar um maior enfoque à trama.
Basicamente, existe apenas uma figura humana de destaque e com mais substância, o protagonista piloto de helicóptero R.J. McReady, que não era um herói e nem pretendia ser. Apesar de sua notável atitude de liderança, ele só estava ali para fazer seu trabalho e, de preferência, sem maiores contratempos. Entretanto, precisa tomar as rédeas da situação quando ela começa a piorar, caso queira sobreviver e impedir que a criatura saia da Antártida e, eventualmente, alcance a civilização. McReady, praticamente sem alternativas, termina por aceitar o fardo de tentar manter a ordem na estação, procurando um meio de descobrir quem já foi assimilado, no intuito de destruir a criatura que se espalha rapidamente. E vale mencionar as cenas que se tornam memoráveis por causa da presença sempre surpreendente e enigmática do alienígena, sendo que aquela que mais se sobressai pela atenção que proporciona é a do exame de sangue, onde, sob uma atmosfera inquietante, devido à desconfiança e ao incômodo tão contagiante que parecem pairar no ar, os membros da estação submetem-se a um teste que provará qual deles é o hospedeiro atual do monstro. Do meio para o final, o Enigma de Outro Mundo passa a ser um jogo de gato e rato, onde o caçador às vezes se torna a caça. Quando isso acontece, o suspense aumenta ainda mais e, acompanhado pela trilha sonora efetiva, deixa o espectador apreensivo por, primeiro, não sabermos onde aquilo vai parar e, segundo, por causa das ações misteriosas daqueles que foram absorvidos pelo alienígena. A sensação de mistério permanece até o final da exibição, porque mesmo com os esforços louváveis dos pesquisadores que praticamente tiveram que se tornar guerreiros, não fica claro o destino da criatura ou se ela foi derrotada. O desfecho é mais uma libertação dos personagens, livres da claustrofobia da estação e do frio intimidador, do que uma vitória ou um alívio. Mesmo assim, encerra de maneira brilhante pelos diálogos conformados mais receosos, sob um clima caloroso e, claro, por manter o enigma. Nesse sentido, é preciso destacar a trilha sonora, que em muitos momentos reforça o sentimento de dúvida que percorre toda a trama no que diz respeito ao mistério que se mantém até o último segundo. Afinal, quem é o monstro? A direção do mestre John Carpenter também é um ponto a salientar. Conduzindo a trama com planos misteriosos, o cineasta demonstra facilidade em criar momentos tensos, apenas com planos certeiros e enquadramentos desconfortáveis, no bom sentido. A fotografia ainda confere uma iluminação que protege a aparência do extraterrestre, além de utilizar uma paleta de cores condizente com a trama enigmática, reforçando os tons escuros até por se ambientar em um local frio, mas sem abandonar as tonalidades claras quando o calor toma conta. O Enigma de Outro Mundo mistura ficção científica e elementos que remetem ao horror, explorando um grupo de pessoas tentando sobreviver a uma ameaça externa e à desconfiança alheia, mas torna-se muito mais interessante pela abordagem que busca sutilmente estudar os conflitos encontrados nos convívios em grupo, expondo um enigma deste mundo. Pois se relacionar pode ser muito difícil dependendo do ambiente. Confiar, confidenciar e até se comunicar podem tornar-se tarefas muito difíceis devido ao sentimento de autossuficiência, insegurança e, claro, de receio. Afinal, nunca se sabe quem são as pessoas de verdade. Por isso esse filme tem uma atmosfera de solidão tão grande. Além de fazer um paralelo com a situação física de confinamento, reflete os sentimentos de pessoas cujo ambiente os direcionou ao ostracismo, talvez até involuntariamente. Contudo, se pensarmos que estes homens se disponibilizaram a ficarem em um lugar tão hostil e desfavorável à vida humana por um período longo de tempo, presume-se que pelo menos a maioria não possui muitos afetos em suas vidas, pessoas que sentiriam falta delas, ou que já estavam bem acostumados à vida solitária. E como mencionado, o roteiro não se aprofunda nisso, nessa questão íntima de distanciamento emocional que é transmitido ao espectador quase subliminarmente, porque o foco continua sendo o monstro e as consequências de sua presença, mas também porque o longa preza pela sutileza com o intuito de soar natural. Ou seja, esse tema pessoal não é algo posto para debate entre os personagens ou explicitado ao público, mas é sugerido sempre de forma suave. Os personagens demonstrarem uma frieza que até compete com o clima externo, já que a relação entre eles é distante e quase insensível, é a demonstração mais óbvia desse aspecto. E dá até para ir além e afirmar que eles não conseguem se abrir nem com eles mesmos, porque o isolamento lhes provocou um bloqueio generalizado, talvez como uma espécie de mecanismo de defesa contra o perigo do frio extremo, mas que refletiu em suas relações, que em contrapartida poderia levá-los à loucura. Senhoras e senhores, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e curtido. Por favor, não esquece de comentar o que você achou do conteúdo apresentado. Deixe sua contribuição aí em forma de opinião, com argumentos a favor ou contra do que foi dito.
Fique à vontade para expressar o que você achou tanto do filme quanto do próprio vídeo em si. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo também, porque isso me motiva demais, me incentiva a produzir sempre mais conteúdo para vocês, porque assim eu vou saber que vocês estão gostando. Aproveita e me marca nas redes sociais, é @eleganteric, tanto no Twitter quanto no Instagram. Facebook é facebook.com/elegantismo. Todas as informações estão aí na descrição ou nos comentários. Também dê uma olhada no meu segundo canal, Ficcionismo. É sobre a história, origem e trajetória de personagens fictícios. Talvez vocês gostem, dê uma chance. Clica aí, confere lá algum vídeo e se gostar, se inscreva também. Se possível, torne-se membro do canal. Isso ajuda também demais a manter o trabalho que é feito aqui vivo. E é isso, no mais eu agradeço muito vocês que assistiram até aqui, vocês que curtiram, compartilharam e se inscreveram. Um agradecimento especial à galera que é membro do canal e ao pessoal que acompanha o trabalho que é feito aqui há muito tempo, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, abraço e até logo.